A aventura de hoje é sobre duas rodas. A gente vai conhecer o Circuito das Grutas, na garupa de uma turma de motociclistas. E pelo caminho, muitas histórias, curiosidades e paisagens, uma mais bonita que a outra. Mas o melhor do passeio está nas pessoas que a gente vai encontrar nessas andanças. Agora, no Terra de Minas. Quantos caminhos nos levam por Minas? Eu costumo dizer que Minas é um mundo. Minas são mais de 270 mil quilômetros de possibilidades, de rotas, de circuitos, de estradas das mais variadas. Então Minas me proporciona essa diversidade cultural que eu sempre gosto de buscar e retratar isso de uma maneira através do motociclismo e levar isso para as pessoas. E para conhecer cada pedacinho da nossa terra, o Mauro pretende percorrer os 853 municípios do estado, de moto. Hoje, ele e os amigos motociclistas vão nos levar pelo Circuito das Grutas. Essa rota faz parte de um projeto que pretende estimular o turismo em cidades ricas em cultura e em belezas arqueológicas. É exatamente porque é o nosso DNA, é o que a gente tem de mais contextualizado no território, né? Que é a Rota das Grutas Peter Lund, que agora o Parque Cerca Grande, reconhecendo exatamente essa maravilha que é a Apacast, o tipo de relevo, aquíferos, né? E a própria presença da civilização da América Latina no nosso território. Nosso primeiro destino é Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a gente resolveu pegar um caminho diferente. Quilômetros e quilômetros de estrada de terra com o que o interior tem de melhor. Olha essa paisagem. Chegamos ao maciço calcário da Cerca Grande. Este parque estadual abriga o primeiro sítio arqueológico tombado pelo IPHAN em 1962. Ainda no século XIX, pesquisadores encontraram restos de animais extintos na bacia do Rio das Velhas. São mais de 250 cavernas com cerca de 500 pinturas rupestres. Algumas delas do início da ocupação da América do Sul, há milhares de anos. Primeiro sítio arqueológico, onde o nosso ilustre visitante, mais conhecido como o Peter Lund, que é considerado o pai da paleontologia brasileira, esteve nesse local aqui, onde ele fez bastantes achados de fósseis de animais da megafauna, nessa região aqui, mais precisamente naquela grutinha ali. O que são animais da megafauna? São animais maiores, exemplo o tigre dente de sabre e a preguiça gigante. Logo na entrada a gente encontra as primeiras pinturas rupestres feitas há 4.500 anos. No segundo sítio arqueológico, os desenhos são mais nítidos. A gente não pode ter assim uma ideia do que essas pessoas que estavam fazendo essas representações, o que elas estavam querendo representar de fato. Então, com a leitura nossa, né, do nosso olhar, ali, por exemplo, nós podemos visualizar algumas representações que nos lembram ser vídeos, né, veados, uma saia, possivelmente uma saia ritualística. Conversar sobre a pré-história deixa a gente cheio de perguntas. Afinal, de quando são os primeiros moradores do que viria a ser Minas Gerais? Nós tivemos aqui uns grupos, um grupo humano vivendo, hoje talvez classificados também como grupos, seriam os povos de Luzia. Essa população viveu em torno de 12 mil anos atrás, teriam chegado aqui por volta de 12 mil anos na região. Possivelmente eles foram extintos por volta de 8 mil anos atrás. A entrada das cavernas fica a poucos metros dessas pinturas. Isso tudo aqui um dia já foi mar. Minas então já teve mar, o Mar de Bambuí. Foi no período cambriano, né, na formação dos continentes,
Então isso tudo aqui era fundo de mar. Elementos que comprovam isso são conchas marinhas que a gente encontra hoje em dia nas rochas aqui do Parque Estadual da Cerca Grande. O papo tá bom, mas é hora de seguir viagem. Vamos conhecer o centro de Matosinhos, cidade com 37 mil habitantes e aquele jeitinho do interior. Nessa pracinha com ficus gigantes e palmeiras, fica o Memorial da Estação. Ele foi instalado onde funcionou uma antiga parada da Estrada de Ferro Central do Brasil, inaugurada em 1895. Essa ferrovia foi fundamental para a construção de Belo Horizonte. Por aqui passaram trabalhadores e matérias-primas que ajudaram a levantar a capital mineira. E em meados do século passado, a estação foi praticamente abandonada. Nos últimos anos, o poder público uniu forças com a iniciativa privada e juntos fizeram uma restauração completa do prédio e do entorno. Um jeito de atrair o visitante para que conheça a história de Matosinhos, que começou lá atrás, com a chegada dos bandeirantes, em 1695. Tudo indica que a mineração já estava em decadência no estado de Minas Gerais e alguns bandeirantes vieram parar aqui na região próximo, Pedro Leopoldo, e se sabe que Dom Rodrigo de Castelo Branco esteve em Pedro Leopoldo com seus homens e lá ele teve um desentendimento naquela região e acabou sendo assassinado. E os seus homens ficaram sem liderança. Daí eles continuaram as andanças, mas já estavam assim desacreditados de encontrar o objetivo, que era o ouro e as pedras preciosas, e vieram parar aqui nesse território onde está situado o município de Matosinhos. No museu, memórias do cotidiano daquela época. O campinho de futebol que alegra a criançada, a padaria Esperança, inaugurada em 1939. Tudo por causa dessa estação de trem. Hoje a linha férrea só transporta minério, mas já trouxe muito desenvolvimento. Por aqui chegavam novidades que mudaram para sempre a vida e os hábitos do então vilarejo. Esse prédio, ele resolveu um velho problema que Matosinhos estava passando, que era o isolamento, que aqui era muita dificuldade quanto aos meios de transportes. Então era como se essa estação e suas linhas ferroviárias atravessassem a história de Matosinhos, trazendo a solução tanto para transportar pessoas como mercadorias. Aí a cidade passou a ter um verdadeiro surto industrial, o bairro da estação cresceu, aqui está representado, o casario antigo do bairro da estação, o bairro passou a ser um polo econômico de Matosinhos. Outro ponto turístico da cidade é o Santuário do Bom Jesus do Matosinhos. A construção é de 1929. Foi inspirada numa igreja de Milão, na Itália. Projeto do padre Sebastião Scarzelo. Diz a Prefeitura de Matosinhos que é o santuário com o maior número de janelas da América Latina. A festa do Jubileu do Senhor do Bom Jesus, em setembro, acontece aqui. E é uma das mais movimentadas do estado. É um momento em que a comunidade católica de Matosinhos se reúne para celebrar, agradecer, pedir a Deus. Mas o interessante é que não fica só em torno da cidade ou do povo católico da cidade, mas da região sempre aparece. Aqui também tem um mercado que é a cara do interior. Uma fartura de doces caseiros, bebidas típicas e cachaças da melhor qualidade. Quem vier conhecer o mercado ganha de brinde essa vista maravilhosa da cidade. E quem chegar por volta das 5h30 da tarde, dizem, encontra um pôr do sol maravilhoso por aqui. Vale ou não vale a visita? No dia seguinte, partimos para Codisburgo, na região central do estado.
São 80 quilômetros de estrada boa e paisagens lindas. Cenário para muitas fotos. Uma soma de experiências para quem já rodou esse mundão sobre duas rodas. Já atravessei a floresta amazônica mais de uma vez em vários lugares. A Cordilheira dos Andes, o Himalaia. É uma forma de me desafiar e melhorar também a minha autoestima, né? A gente chama mototerapia, inclusive, porque você tem que concentrar na estrada, concentrar no que ocorre no seu entorno, e essas viagens acabam que nós deixamos para trás, né, todos os problemas, as contas para pagar, e só focamos naquilo que a gente está vivendo naquele momento. Mesmo indo tão longe, os motociclistas não se cansam das belezas da nossa terra. Aqui em Minas Gerais nós temos lugares fantásticos, muito próximos a Belo Horizonte, a região metropolitana, e mesmo fora, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais a gente tem lugares lindos que vale a pena conhecer, porque tem natureza, tem história, tem cultura, tem arte, tem pessoas. E Minas é muito rica em histórias, né? Assim, a gente se depara N vezes com situações que, se você não estivesse passeando e parando, conhecendo os lugares, a gente muitas das vezes não teria oportunidade. Por mais que tenha hoje informações na internet e outras coisas mais, é fundamental a pessoa, né, optar pelo turismo rodoviário, viajar pelas estradas de Minas e identificar em cada local um pouco da sua história. Cordisburgo é uma cidadezinha com apenas 8 mil habitantes, mas um deles, que já faleceu, fez esse nome rodar o mundo. Foi aqui que nasceu e viveu até os 9 anos de idade Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Autor de clássicos como O Grande Sertão Veredas, ele retratou como poucos o homem sertanejo. Ele era um menino muito estudioso. Quando criança, adorava estudar geografia, brincar de geografia. Era um leitor, né, assim, voraz, e ele torna-se, então, né, um grande escritor. Então, nós temos, por exemplo, Machado de Assis no século XIX e temos o Guimarães Rosa aqui, né, no século XX. Então, ele vai inovar a literatura justamente com a forma com que ele vai escrever. A casa onde Guimarães Rosa passou a infância foi transformada em museu. Aqui funcionava também a venda do seu Flordoardo Rosa, pai do escritor, onde o menino prodígio ouviu as primeiras histórias do povo mineiro. Imagina, né, o Guimarães Rosa, criança, nesta venda, né, ouvindo os casos, as conversas, né, os frequentadores, as pessoas que frequentavam aqui. Logicamente, pessoas assim, interessantíssimas, né? A pessoa, a gente do sertão. Então, isso ficou muito marcado na memória dele. E ele, já adulto, ele vai ter uma correspondência muito grande com o pai dele. Então, tem cartas que ele pede para o pai falar sobre os frequentadores da venda. Ele pede para o pai falar sobre as caçadas, né? Por exemplo, na Serra do Cabral. Logicamente, onde que ele ouviu esses causos, esses casos? Aqui nessa vila. A terra das histórias miúdas, de gente simples, também tem causos de milhões de anos. Bem-vindos à Gruta de Maquiné. Hoje a gruta integra uma unidade de conservação e é um dos principais sítios arqueológicos do país. Atrai pesquisadores mundo afora. Ela foi descoberta por acaso em 1825 por Joaquim Maria Maquiné, daí o nome. Era o fazendeiro da região, o proprietário, ele tinha perdido alguns gados, e ele, à procura de seus gados, encontrou aqueles lá no primeiro salão da gruta, porque eles estavam aqui, porque eles estavam lambendo essas primeiras formações que tem na caverna, que elas tinham um minério que chama sulfato de gipsita, que tem sal, os gados estavam associando a falta de sal. Aí o Maquiné, ele curioso, ele entrou, mas só que ele não teve coragem de fato de entrar na caverna, porque além de ser escuro, que é coisa natural de ter medo, ele também não tinha uma especialização para poder explorar a caverna.
A descoberta chamou a atenção do grande explorador, o dinamarquês Peter Lund, aquele que a gente mostrou lá no começo do programa. O trabalho dele e de outros cientistas ajudou a identificar registros milenares da vida humana e de animais na região. E ele encontrou vários fósseis de animais da nossa fauna atual, que entraram na caverna, mas por ser um local escuro provavelmente morreram, não sabiam sair, não tinham alimento. E também animais da megafauna, como por exemplo a presa do tigre dente de sabre, que foi encontrada no interior da Gruta do Maquiné. Agora, segundo os estudos, acredita-se que o primeiro salão da Gruta do Maquiné houve a habitação de homens pré-históricos. Então também foram encontrados artefatos arqueológicos antigos aqui nessa entrada da caverna. Temos também vários registros de pintura rupestre que comprova esse fato. A gruta tem 650 metros de área de visitação, são 18 metros só de descida, vai ficando bem quente por aqui. Esse salão aqui, olha, é o salão do altar por causa daquela parte ali. Olha só que bonito. De acordo com os diários de Peter Lund, esse nem era o seu lugar favorito na Maquiné. Quando ele entrou aqui, ele tinha uns companheiros que o auxiliavam nos estudos da caverna e ele ficou encantado com o salão, né? Ele se deparou com essa maravilha toda, onde ele disse que lembra um castelo de fadas, então deu o nome Salão das Fadas. O Lund se ajoelhou com seus companheiros e eles disseram: milagre, Deus é grande diante da formosura do salão. A ciência até sabe de onde vêm essas formações. Ali são respectivamente estalactites, colunas que foram formadas pela infiltração de água da chuva pela rocha calcária sedimentar, que é a rocha do teto. Vai escorrendo a água, gotejando, e aí esse calcário vai solidificando ali. E com o decorrer dos anos, a tendência, tendo água, é só ir crescendo mais e mais. O difícil é explicar como tudo fica tão bonito. Seu Maquiné, Peter Lund, o tempo pode até passar, mas essa gruta continua encantando quem visita a região. Tá fantástico mudar o capacete, né? A gente veio pela estrada e agora a gente está aqui numa caminhada que realmente vale a pena conhecer. Já conheci diversas cavernas pelo Brasil, afora, mas é muito especial essa aqui porque, além da beleza natural, nós temos aqui muita história, né? A história da colonização das Américas, né? A presença de animais pré-históricos que foram encontrados aqui há 200 anos atrás. Muito legal. A seguir, a gente vai à Cachoeira da Prata, aprender a fazer uma empada de frango com batata, receita com mais de 50 anos. O Terra de Minas volta depois do intervalo. O nosso passeio por Minas chega à Cachoeira da Prata, cidade de 3.500 habitantes na região central do estado. É o terceiro menor município de Minas Gerais em extensão, cerca de 61 quilômetros quadrados. O ponto de encontro dos moradores é nessa pracinha, no centro da cidade. Olha essa igreja. A construção tem quase 100 anos. Cachoeira da Prata nasceu graças a um empresário que construiu uma represa para conseguir energia elétrica. O Coronel Américo Teixeira Guimarães, que foi vamos falar assim, o precursor, né, o mentor quis criar uma empresa têxtil, então ele foi para Caetanópolis, onde ele viu o funcionamento, como que era tudo, em seguida convenceu o pai, que era um senhor de posses, junto com outros fazendeiros, pessoal de posse da época, que convenceu que seria um bom investimento uma fábrica têxtil na região. Então ele pegou o cavalo e veio procurando um ponto onde poderia se criar algum fator para gerar energia, né? Que foi onde que ele encontrou o Ribeirão Macacos aqui, e a partir desse ponto foi criada a primeira represa, ainda com sacos de areia, tudo muito improvisado, para levar num canal
até onde que começou a funcionar a fábrica têxtil, para mover a primeira turbina para lavagem de tecido. Era neste prédio que funcionava a indústria têxtil. A fábrica chegou a ter mais de 1.000 funcionários. Isso era quase 30% da população da época. E aí, quando os trabalhadores iam chegando, iam sendo construídas casas aqui no entorno, formando a primeira vila da cidade. Wilton trabalhou na fábrica por 13 anos. Vivenciou o auge e o declínio da empresa. Eu cheguei aqui em 1990, junho de 90 até março de 2003. Então, assim, aqui funcionava a rama 3, a rama 2, do outro lado ali eram as estamparias, né? E lá no canto tinha uma outra rama aqui de preparação de tecido. Então o tecido chegava lá em cima, naquele primeiro prédio que era a fiação, chegava o algodão, onde que fazia o fio, passava pela preparação lá no fundo, entendeu? De lá seguia para esse outro galpão ali que era a tecelagem. Da tecelagem esse tecido voltava pronto para ser lavado, engomado, tinto e estampado, que era onde tinha os cilindros de gravação. Então era bem interessante o processo de estamparia. Hoje tudo ficou na história. Parte dela pode ser vista no Museu da Cidade. Com o fechamento da fábrica, acabou também o cinema da cidade. Ainda é possível ver a casa de máquinas, os rolos de filme, a nostalgia de um tempo promissor do pequeno município. Daquela época, fica a saudade. Só que algumas coisas boas sobreviveram. Cachoeira da Prata é conhecida pela empada, uma das melhores do estado. Bora aprender a receita? Dona Maria das Graças prepara essa receita há 55 anos e vai contar pra gente por que essa empada é tão famosa aqui na cidade e qual que é a diferença entre ela e aquelas que a gente normalmente compra por aí. Olha, a diferença, porque a massa da capa podre, ela tem mais margarina. Então, leva farinha de trigo, margarina, e a diferença é essa, que põe mais margarina. E ela fica mais quebradiça. Aí ela fica mais quebrada, e fica bem assim, molhada, né? E essa é de massa fininha? Essa de massa fina é o seguinte, ela fica uma massa saudável, a gente coloca menos óleo, não coloca tanto manteiga, é uma massa fina. Então vamos para a receita. Então vamos lá. Primeiro a farinha de trigo. Estou fazendo aqui a receita de 1 kg de farinha de trigo, tudo bem? Agora vai o óleo, um pouco de sal e margarina. Manteiga fica muito cara, então, né? Esse aqui é o corante, né? Se a pessoa quiser uma massa vermelhinha, mais um vermelho clarinho, então você põe um pouquinho de corante para ela ficar bonita, né? A água, mais ou menos assim, acho que uns 3 copos de água americana. E ela tem que ser morninha? Como tem que ser uma água bem morninha, aquela água de dar banho neném, não pode ser muito quente, né? Que senão cozinha a massa. Não pode ser fria e gelada? Gelada porque se você põe ela gelada, parece que ela fica elástica. A gente vai colocando a água e vai amassando, né? A hora que ela desgrudar toda da vasilha, ela já está boa. E onde que a senhora aprendeu essa receita? Essa receita eu aprendi, foi numa casa que eu trabalhei. Eu estava com 18 anos quando eu aprendi a fazer essa receita. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, tá fazendo, eu tô de olho. Onde que eu peguei essa receita? Mas eu vou botando água aos poucos, né? Aos poucos, não pode pôr tudo de uma vez. Senão acontece o quê? Amolece mais, né? Se ela amolecer muito para passar no cilindro, ela não... Fica muito ruim, você tem que jogar muita farinha de trigo e eu não gosto. Tá vendo como é que ela vai soltando? Ó, a massa já tá no ponto. Agora eu vou colocar ela dentro do pacote. Ela vai descansar um pouquinho até a gente preparar o recheio.
Por que é importante deixar ela descansando dentro do pacote? Se você tem que deixar ela descansar, se você for passando a massa, ela vai quebrando. Descansa por quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos 15 minutos. Rapidinho, né? É. Vamos pro recheio agora? Vamos. Olha, agora a gente vai fazer o recheio. Então eu coloco aqui um pouco de óleo, umas 2, 3 colheres de óleo. Aí eu deixo dourar a cebola. Agora eu vou colocar o tempero. Agora o corante. Agora eu vou colocar a batata, já cozida. E amassada? É amassada. Aqui agora está o caldo. E esse caldo aí a senhora fez como? Eu refoguei o frango, deixa dar uma agarradinha no fundo para dar aquele saborzinho e põe para cozinhar na panela de pressão depois. Esse caldo é o caldo do frango? É o caldo que eu cozinhei o frango. Aqui, quem gostar, coloca a pimenta na hora. Se quiser, pode colocar a pimenta do reino, que agora vem com frango. Pode ser coxa, pode ser peito. Se você for fazer o recheio, se você quiser ele mais molinho, você pode pôr mais um pouco de caldo. Mas aqui está o ponto ideal, viu? Eu vou te dar um pouquinho do recheio para você provar. Você prova? Prova. Ai, ai. Delícia. Tá ótimo. Tá temperadinho. Quem quiser abrir na mão com rolo, abre, a massa tem que ser mais mole, né? Bem mais mole para você, porque é para você não doer tanto o braço, né? Você fazer um pouco mais mole, que para o cilindro tá ótima. Aqui agora já está pronto, então vamos colocar em cima das formas. A senhora pegou um pouquinho de massa aí e fez essa bolinha? É bolinha aqui. Para ela ficar bem lá no fundo da forminha, para ela não ficar vazia, né? E esse cortador aí? É inteligência aqui, né? Mostra pra gente aí o que é isso. Isso aqui é a tampa da garrafa PET. Vamos colocar, passar um ovo, né? É isso aí, tá vendo? Agora vamos pro forno. Aqui agora uns 20, 25 minutos. Para rever o passo a passo da receita, é só apontar a câmera do seu celular para o código que aparece na tela. E para provar essa delícia, nada melhor que mesa cheia e boa prosa. A Valdete é sobrinha da minha mãe. A Cibele é sobrinha do meu pai e o Wilton é meu avô. Eu não sou parente, mas eu me tornei que ele é padrinho da minha filha, é madrinha da minha filha. Se tem uma coisa que os moradores se orgulham, é esse clima de interior que a cidade conserva. Além de ter todo mundo que se ama pertinho, a violência aqui passa longe. É bom morar aqui? Nossa, é ótimo. Essa vida de interior é muito bom, né? Tudo muito tranquilo, todo mundo conhece todo mundo, tem tudo muito perto, né? O supermercado é ali, o açougue é do lado, a padaria do lado, então não tem vida melhor que essa aqui não. E ninguém rouba bicicleta aqui não, né? Não, meu cunhado já deixou a bicicleta na rua, assim, tomava uma, deixava a bicicleta na rua, no outro dia a bicicleta tava lá, o cara do bar guarda. Os caminhos de Minas são cheios de histórias e de pessoas que fazem a vida valer a pena. Um convite para todo mundo seguir viagem. O modo de dizer do mineiro já é um encanto. Eu, quando converso com uma pessoa nativa, eu ouço aquilo ali e me soa como se fosse um sino de trem. O Terra de Minas fica por aqui. Você consegue rever o programa no Globoplay. Até a próxima.